E agora vamos ao brasileiro, né? Que é o que interessa, certo? Vai começar, prof. Muito bem lembrado. Legal. Eu, embora goste dos estaduais, eu tenho que concordar com o prof. Que dá para rever esse calendário, né? Para ser mais enxuto. Mas isso a é reta assunto final, para outro dia. A reta final eu concordei que é legal. A reta final é muito legal. A gente vê aí, ó, um 1-0 revertido para 2-0, Pedro Ivo Almeida. Um Palmeiras em casa com apoio da torcida e diante de uma estratégia do Santos que não foi falida, né? Dentro da proposta de jogo, o Santos, durante um bom tempo, conseguiu ali executar o que se propunha. Quero saber de você o que você destaca. Tudo bem? Tudo bem, Dani. Um beijo pra você, Mário, Renatinho, Celso, fã de esporte ligado com a gente. A gente tem muita teoria aqui do ar-condicionado, né, da bancada. Opa. O calendário é óbvio. A gente fala 20 e tantos anos, 30 e tantos anos, que a gente tem que rever o calendário. Só que a gente tem muita teoria sobre o peso dos estaduais. Eu fico com a comemoração de quem vive os estaduais, de quem está dentro de campo. A comemoração do atleticano dentro de um Mineirão que não tinha sua torcida, a comemoração do palmeirense, o Abel ali na imagem final, quando acaba o apito final, tricampeonato. Para muita gente soa óbvio o Palmeiras ser campeão, mas não é óbvio exatamente, até pelo desenho de confronto, que foi o primeiro jogo. O Flamengo no Rio... A comemoração não foi tão efusiva Não foi tão efusiva, mas a decisão do Tite de escalar um time principal e priorizar bastante o estadual diz muito sobre o que é o ano do Flamengo, a mágoa que foi no passado, o ano eleitoral, desse ano todo mundo querendo levantar a taça, é melhor levantar a taça do que não levantar. E sobre a pergunta que você fez no nosso primeiro assunto, da final aqui de São Paulo, Palmeiras e Santos, eu acho que a gente pode analisar a estratégia do Carille até o gol sofrido, o primeiro gol, até o pênalti marcado. Eu confesso que eu tinha muita curiosidade de como ele ia abordar essa partida, porque na Vila Belmiro ele surpreende um pouquinho, a meu ver. A gente até comentou isso durante a semana e após o jogo semana passada, ele surpreende um pouquinho quando ele sobe um pouquinho a sua marcação, tira os espaços e sabia que ele pelo corredor direito do Palmeiras, esquerdo dele, tinha um caminho ali com o Guilherme. Então ele tem uma ideia muito bem executada, não é só um golzinho que nasceu ali e depois ficou se fechando. Hoje ele tem uma ideia de tirar um pouco de velocidade, não sobe totalmente para a minha marcação no início, mas tem uma marcaçãozinha ali em bloco médio, tira, deixa o Palmeiras desconfortável. Não é exatamente o Palmeiras que, como a gente poderia imaginar, que enfileirar 1, 2, 3, 4 gols, como já fez em outras oportunidades de Campeonato Paulista. Não foi esse o desenho do jogo. Só que você também negocia muito pouco com um erro. E eu acho que tem um erro ali de espaço, de atenção, na reposição rápida, mérito também do Everton. Felipe Jonathan ali com o João Paulo, com o goleiro, não se entende. E depois a gente vai debater, foi pênalti, não foi para mim, foi pênalti. E a partir disso, muda um cenário. Aí sim vem a tal daquela pressão que muita gente talvez estivesse esperando desde o início do jogo. O Palmeiras poderia ter feito um outro gol ainda no primeiro tempo. Quando volta para o segundo tempo, aí eu vejo o Carille um pouco mais tentando subir, aí ele foi para o risco. Aí é o segundo tempo, aí é o quarto tempo da decisão. Ele deixa espaço, mas ele também cria em alguns momentos. O Palmeiras tem campo para fazer, o Endrick puxa muito bem, o Endrick rouba a bola e acaba iniciando ali a partir de uma roubada de bola a jogada do segundo gol. Fica um pouco mais aberto. A estratégia do Carille até o gol do pênalti, acho que ele tinha uma ideia bem executada, se foi bem, brilhantemente, mas até ali ele conseguia deixar o Palmeiras desconfortável sem ser aquela pressão exagerada no Allianz. E aí depois disso condiciona muito o primeiro gol. O Santos precisa sair do segundo tempo, condiciona também, o campo fica aberto para o Palmeiras. E o que é o Palmeiras com campo dentro do Allianz Parque? A gente sabe que aí sim a gente viu um desenho que muita gente poderia imaginar com Água Santa, com São Paulo, que é o Palmeiras com muito campo. Até a hora do gol acho que teve uma estratégia. Depois melhor para o Palmeiras no segundo tempo. E aí eu acho que ficou aquela sensação de que a qualquer momento vai sair o gol do título. O Palmeiras vai crescendo no jogo, o estádio vai acompanhando. Deixa eu dar boa noite pro lado de cá. Daqui a pouco a gente vai ouvir Abel, vai ouvir também Carille. Vamos passar nos outros jogos dos outros campeonatos estaduais, mas eu quero dar uma boa noite aqui pro Renatinho, pro Mário Marra. Fiquem à vontade, meninos. Já vai de um pro outro aí pra gente começar a bater papo aqui. Vai lá, Renato. Não, fechou. Boa noite para todo mundo, pro Fã de Esporte que está acompanhando a gente também. Assim, acho que a gente tem... Primeiro, do lado do Palmeiras, é muito louco como o Palmeiras consegue levar mais o título e talvez ele tenha sido o grande que tenha levado o estadual mais calmo. Acho que pelo título brasileiro a gente viu um Palmeiras que, durante o campeonato, testou formações diferentes, testou a dupla de volantes, que a gente vai poder falar muito hoje sobre a Lima Moreno. Até tuitei que eu falei que o gol é um detalhe. O que esse homem chegou e incorporou, parece que ele joga no clube há muito tempo, a personalidade, a liderança... Parece que o Abel mandou fazê-lo e botou no videogame. Não. Emblemático, até um pouco além, desculpa. Roubada do Endrick, participação do Flaco e gol do Aníbal, pra mim é a campanha do Palmeiras no Paulista. Porque foi um Palmeiras que se deu, e eu falei aqui, antes de começar a temporada, lembra quando o Palmeiras teve um negócio? Aí traz o Diego Costa, que tá bem lá no Grêmio, inclusive, né? Não dá pra reclamar, não. Eu falei, entre trazer o Diego Costa e até o meio do ano dar uma sequência pro Flaco, deixa o Flaquinho jogar.
Eu acho que até o meio do ano o Palmeiras não vai ter nada muito agudo para participar e o homem está respondendo. O Aníbal nessa dupla de volantes, o Abel em todo o campeonato testou. Aníbal e Zé, Rios e Aníbal e Menino. Ele jogou com Gustavo Gomes de lateral, que hoje alternou e fez muito isso. Então a gente viu um Palmeiras hoje fruto de um campeonato onde ele levou de uma maneira muito tranquila, como deveria ser para todo mundo. Não é para todo mundo, porque o Corinthians vem numa mudança total. O Santos, eu acho que depois, apesar de tudo que aconteceu, é super positivo o ano do Santos até aqui. Acho que o ano do Santos a gente pode até depois aprofundar mais. Faltam 38 jogos. O Santos é grande demais para se contentar por um vice, eu concordo com isso, mas o Santos tem um norte, tem um caminho, e eu acho que o santista tem que se apegar nisso. Agora o Palmeiras, a gente falou, ele leva todo o campeonato de uma maneira tranquila, testando, e chega quando chega, e oscilando também. Eu falava que o ano do Palmeiras não é linear até aqui, mas na Ponte Preta, quando apertou, dentro. Contra o Novo Horizontino, oscilou. Hoje dentro de novo, mas muita variação. Hoje é um time que jogou praticamente com o Murilo realmente de zagueiro. O Gomes e o Piquerez, eles subiam, eles estavam quase toda hora no campo ofensivo, apertando o Santos. E mais do que tudo isso, a gente olha para o que é o Palmeiras hoje como trabalho, como gestão, como são processos, como saiu o Cícero, que era um cara super importante, o clube continua andando. Saem jogadores, o clube continua andando. Porque o clube anda independente das pessoas. Eu acho que isso... eu, pelo menos, há muito tempo... Acho que todo mundo tem seu time, mas eu torço sempre para trabalhos sérios darem certo no futebol brasileiro. E o Palmeiras, acho que tem nadado de braçadas, porque, além de toda a qualidade que tem, é um clube que se organizou, não para ganhar tudo, mas para brigar por tudo, não só hoje, mas nos próximos anos também. Marrinha. Fala, Dani. Prazer estar com você, com os companheiros, com fãs de esporte. É muito difícil não repetir o que os colegas falaram. Mas eu vou pegar carona no Renato. O Palmeiras, no final do Campeonato Paulista, dia 7 de abril, o Palmeiras mostra que para dezembro tem um elenco bem superior, numericamente falando, do elenco que teve na temporada passada. Ainda que o número talvez seja até o mesmo. Chegaram duas contratações mais importantes, né? O Lázaro e o Aníbal Moreno, mas o Abel utilizou o Campeonato Paulista para trazer diversas formações, diversas combinações, mas muitas, e variações. Vale lembrar que a gente está falando agora, em uma semana, que o Palmeiras estreou na fase de grupos da Libertadores com um time muito diferente do time que jogou hoje. E Marcos Rocha, por exemplo, estava no banco hoje. Diversos jogadores que a gente que trabalha com futebol, que o torcedor do Palmeiras, que está acostumado e que vê o Palmeiras todo dia, diversos jogadores que fazem parte do dia a dia do Palmeiras, nas formações que o Palmeiras vai utilizar ao longo do ano e que já utilizou recentemente, são jogadores que hoje são menos titulares. E o Palmeiras tem mais opções para fazer uma caminhada, talvez tão vencedora como foi dos últimos anos, mas talvez mais leve até, sem passar por alguns tropeços, sem precisar do Abel chegar publicamente e falar que precisava de contratações. Ele utilizou o Paulista para ter talvez o mesmo número de jogadores, mas um elenco maior. Tá de parabéns. É isso, assim, a gente fala muito de elenco, né? O Abel vai colocando os jogadores um nível acima a cada partida, porque o coletivo acaba chegando com força. Eu esperava, talvez, no primeiro jogo, um resultado diferente, ao contrário de muita gente que dizia que já esperava uma vitória do Santos em casa. Hoje, prof, talvez o jogo tenha sido mais aberto do que se imaginava, ou isso só acontece a partir do momento do gol? Eu acho que a partir do momento do gol. Agora a gente precisa lembrar também que o Palmeiras já vinha de um jogo ruim contra o Novo Horizontino. Contra o Novo Horizontino, o Palmeiras tira um coelho da cartola, porque tem um jogador diferente de tudo no Brasil, né? Que aliás já está indo embora, despediu-se hoje do Paulistão. Ai, que dó. Paulistão, ele não joga mais. E tudo isso não é demérito. A gente está falando do trabalho do Palmeiras, e já que é campeonato paulista, e a mesma análise a gente pode fazer para o Galo em relação ao Cruzeiro, para o Flamengo em relação aos seus rivais do Rio. É uma continuidade de um trabalho muito consistente. Quem são os rivais do Palmeiras? Um time que está contestando o seu técnico, de uma maneira muito forte, depois de ter começado o ano bem. Um outro que está reconstruindo e até meio insatisfeito com a sua reconstrução, a torcida, insatisfeita com a diretoria. E o Santos, esse sim, eu acho que tem um mérito.
O Santos acaba de ser rebaixado para a Série B do Brasileiro e acaba de fazer uma final em que competiu até o último lance com uma cabeçada do Gil numa cobrança do escanteio. Parece pouco. Agora, justamente os problemas do Carille são aqueles problemas que o Abel hoje não tem. Hoje, o Carille teve que escalar o Morelos no começo, porque ele sabia que não podia contar com o Forte no jogo inteiro. É um cobertor muito curto. O Abel também tinha reclamado de cobertores curtos nas últimas 2 temporadas, principalmente na perda da última Libertadores, mas é outra diferença. Né? Claro. É um outro nível, não só dos jogadores que ele recupera. Você veja o caso do Flaco Lopes. O Flaco Lopes acaba como artilheiro do campeonato e ainda dando assistência para o gol do título. Muita gente fala que o cara com o pé não joga nada. Né? Eu ouvi muita gente falar isso. A torcida do Palmeiras, essas verdades definitivas. Hoje deu uma cobrada ali no Flaco. Então, mas tudo bem, é cobrado e ele está respondendo. Ele teve com o pé no River Plate. E o Abel falou, não, ele vai ficar porque eu sei o que Eu vi eu tô torcedor fazendo. pedindo para tirar o Everton. A partida que o Everton fez hoje. Então, Por isso que eu tô o falando, Everton, pra respeito mim, é muito o das grandes torcedor, notícias, ele viu? que paga as nossas contas, mas com todo respeito. Não, eu o palmeirense em geral falava de medo de pênaltis hoje. porque Por não confiar no Everton, isso é um absurdo. Mas né? o torcedor é passional, ele tem um outro tipo normal. de análise. Mas é uma análise muito presente, não é um ou outro torcedor. não é- É uma análise geral que não E deveria não é ser depois assim. do jogo, é 2 dias depois. Já E hoje esfriou a era cabeça. antes do jogo. É. Era antes. E o Santista, por sua vez, também não confia no João Paulo dos pênaltis. Apesar do João Paulo ter classificado o Santos contra a Portuguesa. São Paulo que fez um Mas eu gol acho- semana passada numa Sim. uma bola de perigo do Palmeiras. Mas hoje- É complicado o hoje, que o Renatinho falou. neste lance aí, Eu acho que tem uma falha dos dois. resolve logo, não E o dá. segundo lance? Um deixa pro Mas outro, peraí, outro Daqui a deixa pouco pro a falha outro. gente mais do olha. Não, É mais do por isso que quando eu começo a Eu falar do concordo lance... com você. Daqui a pouco a gente olha os 2 lances, né? Esse que foi marcado e o que não foi marcado. A gente vai já debater, mas eu peguei uma frase do Pedro aqui que me interessou. Hoje foi a noite de redenção, não sei se foi essa palavra que você usou, do Everton. Eu junto um outro jogador aí que há tempos eu não vi uma partida tão convincente, que é o Piquerez. Estava sendo cobrado e eu acho que são 2 jogadores que hoje mostram, não, é isso aqui que a gente pode oferecer pro Palmeiras. Eu não falei exatamente de redenção, mas talvez uma boa resposta para quem, como o Renatinho disse, né? Numa pequena amostragem de início de temporada que todo mundo vai oscilar, vai demorar a retomar. Início de temporada é muito raro você ver alguém que você peça numa análise, Renato, não, o auge desse aqui foi entre janeiro e fevereiro. Não, ele vai mas a maturando. questão é que nessa oscilação também não vi nada tão absurdo assim. Eu vi falhas e tá calma, tudo bem. né? Tá tudo Calma. bem que outros Sabe? goleiros que hoje estão em seleção, hoje são convocados, foram questionados. Eu acho que sim, é importante para a gente não esquecer quem são o Everton e Piquerez. Acho que o Piquerez também, ele não está repetindo, não é a atuação de hoje, a atuação do Piquerez hoje para mim é boa, mas talvez aquilo que a gente se acostumou, ficou na retina, que é um lateral que vai te entregar muito bem. Em qualquer setor do campo. Se tiver que baixar, se tiver que chegar para criar, se tiver que fazer outra função, ele está sempre te entregando com uma regularidade que você até se assusta quando ele não vai bem. Ele está sempre indo Mas bem. fechamos que preferimos ele nessa função de hoje? Eu prefiro ele mais preso. Acho que ele é um lateral com característica... Apesar de ele não ser um cara que tecnicamente seja ruim, eu acho que ele é melhor construindo, acho que ele é melhor na retaguarda. Exato. Só que às vezes é o que a gente falava, o Marra falava de Você vai variação. complementar o Chego. O Palmeiras hoje, você vai enfrentar o Palmeiras, você não sabe quem que vai abrir o campo pelo lado direito e quem que vai vir pra Aí você zaga. ficou, o aí você mesmo ficou- 11. aí você O ficou mesmo olhando o 11. Piquerez na contenção, né? Sim. Aqui aparece para resolver a bola que o Hendrick rouba, depois vai na direita, corta pro lado, corta pro... Só é pra isso. destacar, Então, é uma bola que o Hendrick Essa é a rouba, média, mas essa é a aquela média bola dele, não que a gente existe, precisa né, acostumar. gente? Aquela bola não existe. Em condições normais, era o Rainer que estava com a bola, o corredor fechou. Sim. Você não tem que bater cabeça com o corredor. Reinicia a jogada. Sim. É claro que o Hendrick não tem absolutamente culpa disso. Ele percebeu, opa, para onde esse cara tá indo? Era a brecha. Eu vou aqui, vou roubar. Mas aquilo em condições normais não pode acontecer. Não, e como rouba, que é o que a gente vai falar. Quem é o Hendrick, o que ele tá mirando pra carreira, o que é a final de hoje, qual era a minutagem ali do jogo. Ele, todo mundo já sabe que em algum momento vai ter que ser sacado. Sim, que ele tava onde com a ele tava, bandagem onde ele dessa tava, grossura na onde coxa. ele tava naquele momento do campo. Ele que já tinha brigado pela bola do primeiro gol, vai brigar pela bola do segundo gol, porque aí depois vai todo mundo olhar, pô, mas ele não deu gol, ele não fez assistência nessa final aqui, dessa contra... Então você não viu o jogo, entendeu? O que faz o Hendrick hoje mostra muito isso, para parar um pouco, nossa, aquela final, mas quando era para ele decidir contra o Santos em casa, Só tem e não vi gol, não vi assistência, e não é assim, é olhar esse menino hoje, mais uma vez. Eu acho que, até entendendo como esse segundo assunto veio, né? Se a gente volta no tempo, nos últimos títulos,
O Santos deu muito mais trabalho. Sim. O Santos fez fez um 1-0 e fez um 2-0, sofreu um 2-0, mas em algum momento você percebia o Santos dando tudo e mais um pouco em campo e o Palmeiras tendo, o professor Celso Zé falou, teve uma bola com o Gil no último minuto que ali era gol. O Santos, eu entendo que Campeonato Brasileiro de Série B é bem diferente. O Campeonato Brasileiro de Série B, o Santos vai ter que abrir defesas que não precisam abrir no Campeonato Paulista, porque o Santos foi atacado no Campeonato Paulista. Sim. Na Série B ele vai ter que atacar e vai ter que abrir defesas que vão jogar em bloco baixo e que vão... O jogo vai ficar mais físico ainda. Isso. Vai ter mais confronto, mais gramados ruins, por incrível que pareça. O problema é seu, né, Santos? O problema é seu. No Campeonato Paulista isso não aconteceu. Mas hoje, o Santos em vários momentos, também entendo que foi diferente do jogo da Vila Belmiro e eu não esperava que fosse igual. O Santos mostrou que ele tem condições, Sim. que ele pode jogar. Sai com uma boa imagem, mas o recado para o torcedor, para mim, tenha paciência. Na Série B é diferente. Mas tem que complementar, né? Tem essa questão do homem-gol, o Abel ter mais opções ali, o Abel não, o Carille ter mais opções na frente. Acho que o Santos tem um técnico, uma filosofia, um trabalho. Já tem uma base, coisa que não tinha no fim da Série B, no fim da Série A. Não tinha. É um time organizado, você olha em campo, é um time que é compacto. Então é daqui para frente. O Barra falou do Santos dar um pouco, tudo e mais um pouco. Eu falava durante a semana, apostava dos favoritos que tinham mais bola, porque justamente eu achava que a final passava por eles. Passava por Palmeiras, passava por Atlético Mineiro, passava até pelo Bahia, que na Bahia não conseguiu o título. Sim. Por quê? Porque eu achava que os adversários tecnicamente inferiores ou de trabalho inferior, se eles dessem o máximo, mas se o outro desse um pouco mais, aí não ia ter jeito. Sim. E foi o que aconteceu. O Palmeiras e mesmo o Galo, em Minas, quem viu o jogo sabe que um tempo inteiro o Galo não funcionou. Sim. São times que hoje podem até se dar o luxo de, em algum momento, procurar aquilo a mais que eles têm. E o Palmeiras tem muita fartura. Tem fartura de jogadores, tem fartura de opções, tem fartura de ideias do técnico. E de confiança, né? Confiança, então, lá em cima. Embora o Santos, eu acho que agora, a partir desse vice-campeonato, ele entra na Série B com uma outra cabeça. E o que me pega muito no Palmeiras é a capacidade de colocar ritmo. Ritmo. Porque assim, você olha pro jogo, às vezes não são lances que são bem criados. Não são lances que são assim, muito bem construídos. Mas chega e você já recupera e já vai para um segundo ataque. E já vai para um terceiro. O lance só mesmo... o Hendrick hoje, o que ele incendiou o lance do primeiro gol, é verdade. Do segundo gol, eu acho que é o segundo ou um terceiro ataque do Palmeiras, porque tem uma finalização, certeza aqui do Flaco, e depois você tem um rebote, um segundo lance. Então, o Palmeiras é um time com uma capacidade gigante de atacar, mesmo que não seja de forma organizada, ele vai lá e recupera e já ataca de novo. E já ataca de novo. E às vezes o time consegue, e aí com o gramado, que aí também entra pra isso, o Palmeiras tem muita... Sempre chumbar a bola pra área, bola rápida. O Palmeiras não é um time de bola viajada. Agora tá sendo um pouco mais, porque o Flaco é um cara que disputa bem. Com o Rony era só bola no espaço. Então o Palmeiras tá toda hora chumbando. E isso gera uma tensão pra quem defende. Porque assim, defender, muitos treinadores falam, a perna vai inchando, você não vai conseguindo sair. Tensão e cansaço. Exatamente, e é uma tensão também mental de você pôr os caras de novo em cima, de novo. O Santos no começo do jogo, ele não sofre tanto porque ele conseguiu tirar a velocidade. Inclusive usando o João Paulo pra demorar na batida, um cara caiu. Pra mim teve muito isso, ele entendeu. Ele entendeu como Santos, é que ele ia travar o jogo ali. Ele foi esfriando, tirando a velocidade. A partir do momento que o Palmeiras faz o gol, aí o estádio vem junto e tal, aquela coisa. É um time com a capacidade... precisa acelerar para buscar o resultado. Exatamente. E esse ritmo, cara, assim, a live pós-jogo do Palmeiras na Libertadores contra o São Lourenço, antes do Palmeiras tomar o gol na Argentina, independente do time ser reserva, entrosamento, era um sono lascado. Sim. A partir do momento na Argentina que o Palmeiras colocou ritmo, de novo, ritmo. E você vê que era um time que também não era tão organizado, por causa que era esse reserva. Jogo, se não me engano. E ele falava desse sono, não ganha uma disputa no meio, não tá ganhando um duelo. Sim. Isso mudou. Aí vai começar a competir depois de 1-0 já no lombo. Sim. E aí, claro, o Palmeiras. E aí fica muito nítido como é superior. E hoje foi isso, o Palmeiras tem ataques que eles não são tão elaborados assim. Você vê que tinha dificuldade, porque o adversário também colocava muita dificuldade. O Santos pressionou muito a bola, o Santos marca de zonal, eu conheço bem o Fábio, você já consegue ver muito do DNA dele ali, de marcação por zona, entra, sai e tal, e eu acho que o título do Palmeiras, o Marra até falou que foi o mais difícil dos últimos, por causa do Santos.
Então, assim, esse ritmo, quando o Palmeiras coloca nesse gramado que é rápido, a sua torcida do jeito que tá, é difícil segurar. Para mais notícias sobre o Verdão, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações. Valeu, família! Avante palestra!